Meu pai me odiou por anos e me expulsou de casa aos 17, mas eu não fui ao funeral dele e agora minha família me ataca por isso. Estou tentando não entrar em uma espiral emocional, mas isso vem se acumulando há um bom tempo e eu já não sei qual é o caminho certo. Sou casado, tenho um pequeno negócio e estou indo bem. Você pensaria que eu já deveria ter superado toda essa merda da infância, mas aqui estou eu, quase me sentindo fisicamente doente só de pensar em encarar o homem que foi a raiz da maioria dos meus traumas. E agora toda a minha família está me pressionando para que eu o veja uma última vez. Meu pai está morrendo, câncer em estágio 4, isso e vários outros problemas de saúde. Os médicos dizem que ele pode ter mais alguns meses de vida, talvez menos. Ele entra e sai do hospital, e aparentemente está pedindo para me ver. Não vejo esse homem há mais de uma década. Para deixar claro, meu pai me abusou emocional, verbal e mentalmente durante anos. Não foram apenas algumas brigas ou problemas da adolescência, foi toda a minha infância. Eu era o filho mais velho, e por algum motivo, ele me transformou em seu saco de pancadas pessoal. Não fisicamente, mas às vezes me pergunto se isso teria sido mais fácil do que o que vivi. Tudo o que eu fazia estava errado, meu tom de voz, minhas roupas, minhas notas, mesmo quando eram perfeitas, meus interesses. Ele me destruía constantemente, me chamava de fraco, dramático, preguiçoso, egoísta, estúpido. Você nunca será um homem de verdade era sua frase favorita. Enquanto isso, minhas 3 irmãs eram anjos para ele. Ele as adorava. Tudo o que elas faziam, ele aplaudia. O mesmo com minha mãe. Ele tinha um lado encantador com elas, podia ser engraçado, afetuoso, até carinhoso. Mas comigo, era como se eu fosse um hóspede indesejado na vida dele. Quando eu tinha 17 anos, poucos dias após me formar no ensino médio, ele me expulsou de casa. Até hoje, não entendo completamente o porquê. Disse algo como, agora você é um homem, haja como tal. Minha mãe tentou argumentar com ele, mas ela sempre foi mais pacífica do que protetora. Saí com todas as minhas roupas e meu laptop. Isso foi tudo. Minha única alternativa foi ir para a casa de um amigo e esperar até poder me mudar para a universidade. Eu tinha um pouco de dinheiro economizado de alguns trabalhos que vinha fazendo, mas não era muito. Felizmente, consegui uma bolsa que cobriu boa parte da faculdade, e isso basicamente me salvou. Desde então, tenho me saído bem. Me formei, comecei meu próprio negócio, conheci uma mulher incrível que se tornou minha esposa. Devo admitir que também costumava guardar ressentimento da minha mãe e das minhas irmãs. Eu não entendia como elas não viam o que estava acontecendo, como permitiam que ele me tratasse daquela forma. Levei anos para me livrar desse ressentimento e reconstruir meus relacionamentos com elas. Minha irmã mais velha foi a única que realmente viu o que acontecia. Ela se lembra de como ele costumava me menosprezar durante o jantar ou encontrar formas de me humilhar na frente das visitas. Tivemos uma conversa longa há alguns anos, e pela primeira vez ela me pediu desculpas. Não porque tivesse participado, mas porque viu tudo e não sabia como impedir. As 2 mais novas, eu não as culpo tanto. Eram crianças e nunca realmente presenciaram o pior de tudo isso. Elas tiveram a versão boa do papai, então, é claro, a realidade delas está distorcida. Minha mãe é um caso mais complicado. Sim, ela é carinhosa, mas foi passiva durante a maior parte da minha infância. Ela sabia o que estava acontecendo, mas se preocupava mais em manter a paz do que em me proteger. Mas isso é passado e agora estamos no presente. Meu pai está morrendo e quer me ver. Ele tem pedido por mim. Minha mãe, minhas irmãs, até meu tio me disseram que ele mencionou meu nome várias vezes. Dizem que ele quer falar comigo. O que isso significa? É algum tipo de pedido de desculpas? Um arrependimento de leito de morte? Ou ele só está com medo de morrer sem parecer um homem reformado? O problema é que eu não me importo. Não me importo se ele morrer sem me ver. Não sou uma pessoa sem sentimentos, simplesmente não sinto nada por ele. Nem raiva, nem tristeza, nada. O homem que está morrendo naquela cama de hospital pode compartilhar meu DNA, mas não é meu pai no verdadeiro sentido da palavra. Não para mim. Mas claro, minha família não vê as coisas dessa forma. Minha mãe e minhas irmãs mais novas têm ligado constantemente, pedindo para que eu vá vê-lo, pelo menos uma vez. Dizem que isso daria paz para ele descansar, que daria paz a elas, que ele já não é mais o mesmo homem. Me desculpem, mas as pessoas não mudam depois de 60 e poucos anos só porque o corpo está se esgotando.
Você não pode cuspir em alguém durante décadas e depois pedir que essa pessoa enxugue suas lágrimas quando você teme a morte. Minha esposa tem sido incrível em relação a isso. Ela disse que me apoiará em qualquer decisão que eu tomar. Ela acha que talvez eu devesse ir uma vez, por um encerramento pessoal. Mas também disse que entenderia se eu não fosse, e falou isso com sinceridade. Minha irmã mais velha, ela é a única que não me pressionou. Tomamos um café na semana passada e, quando contei tudo a ela, como até pensar em vê-lo de novo me fazia sentir mal, eu me desabei. Disse a ela que não consigo perdoá-lo. Ela apenas assentiu e disse, você não precisa. Ela se ofereceu para falar com o resto da família e pedir que me deixem em paz. Então, Reddit, o que vocês fariam? Eu devo a ele essa última visita? Devo à minha família esse ato de encerramento, só para que se sintam melhor com o legado dele? Ou devo manter meus limites e preservar o pouco que resta da minha estabilidade mental? Esse homem arruinou grande parte da minha vida inicial. Eu me reconstruí a partir das cinzas que ele deixou para trás, e agora ele quer um momento de paz, como se isso fosse algo que eu devesse dar a ele. Minha opinião é que não devo nada a ele. Mas vocês acham que isso seria um bom encerramento para mim? Ou não vale a pena? Edição. Algumas pessoas perguntaram exemplos do abuso do meu pai, e aqui estão alguns. Além de me chamar de nomes, o que era bastante típico dele, incluindo saco de lixo inútil e desperdício de oxigênio, também havia os abusos bem planejados, como eu os chamava. Por exemplo, se eu não tirasse nota perfeita, ele levava a família para jantar fora, menos eu. Não importava se minhas irmãs tivessem notas piores ou se não houvesse nada a celebrar, era apenas para me punir. Eu tinha que ficar no meu quarto, e não era uma sugestão, ele trancava a porta até voltarem. Então, nada de querer ir ao banheiro quando isso acontecia. Eu costumava ter uma garrafa comigo para emergências. Também havia coisas menores, como falar mal de mim na frente de convidados ou parentes, me envergonhando e esse tipo de coisa. Como fazer piadas de que eu tinha limitações mentais, essas coisas. E isso é só uma parte de tudo que ele fazia. Mas eu sei que, se eu escrevesse tudo, esta postagem viraria um livro. Muitos de vocês disseram a mesma coisa, se eu não sentia isso na alma, não deveria me forçar. Mas eu fui vê-lo mesmo assim, por um bom motivo. Queria vê-lo em seu leito de morte. Um amigo me disse que talvez isso pudesse ser terapêutico, não no sentido de perdoá-lo e me sentir melhor por isso, mas porque vê-lo morrendo seria um símbolo de que essa parte da minha vida também estava morrendo, e eu poderia seguir em frente, que com ele morria tudo que ele me fez, mesmo que de forma simbólica. Queria ver se o homem que arruinou a maior parte da minha infância sequer seria capaz de me olhar nos olhos. E uma parte de mim, não vou mentir, queria vê-lo fraco, queria vê-lo vulnerável, só por uma vez, talvez apenas para comprovar que o universo finalmente havia se equilibrado, que o karma havia chegado. Minha irmã mais velha me levou. Ela se ofereceu para esperar do lado de fora do quarto do hospital enquanto eu entrava. Não acho que teria conseguido fazer isso sozinho. Entrar naquele quarto foi a coisa mais estranha, fria e desconectada de mim mesmo que fiz em anos. Ele parecia pequeno, já que estava muito fraco, dava para ver seus ossos e o quanto estava batido, todo o seu corpo. Não sei por que isso ficou comigo, mas ficou. Ele parecia encolhido, como um casaco pendurado em um gancho. Quase esperei que ele começasse a gritar assim que me visse. Em vez disso, apenas me olhou, como se estivesse verificando se eu era real. Disse meu nome. Isso foi tudo. Meu nome verdadeiro, não um dos apelidos degradantes que ele costumava lançar contra mim quando eu era criança. Não respondi. Simplesmente me sentei na cadeira ao lado da cama, com os braços cruzados, tentando me manter inteiro. Minhas pernas tremiam e eu sentia que ia vomitar, mas me mantive calado. O que se seguiu foram, provavelmente, os 10 minutos mais desconfortáveis da minha vida. Ele falou, eu escutei, mais ou menos. Disse que lamentava muito ter sido duro comigo, porque achava que isso me tornaria forte. Disse que pensava que estava fazendo certo por um filho, que não soube ser melhor porque o próprio pai dele havia sido pior. Disse que estava orgulhoso do homem que me tornei. Eu não disse uma única palavra, nem uma só. Em um momento, ele começou a chorar, lágrimas que pareciam reais. Essa foi a parte que me afetou. Não porque me senti mal, mas justamente porque não senti nada. Foi como ver um estranho chorar na minha frente e esperar que eu fizesse algo. Eu apenas o observei. Eventualmente, ele terminou de falar e me perguntou se eu podia perdoá-lo, agora que lhe restava pouco tempo.
Eu disse que não. Sei que muitos não vão concordar com o que disse a seguir, mas eu não ia ser gentil com ele só porque ele estava morrendo. Eu disse que estava feliz por ele estar morrendo, e que ele não teria paz de espírito vinda de mim, porque eu não tinha interesse em dar isso a ele. Disse que ele foi um péssimo pai. Minha mãe me ligou no dia seguinte chorando. Aparentemente, ele disse a ela que a visita significou tudo para ele, que eu o perdoei. O que é engraçado, porque eu não o perdoei. Nem de perto. Literalmente, eu não usei a palavra perdão nenhuma vez. Mas agora essa é a história. Ele fez as pazes com o filho. E aqui vem a reviravolta, ele contou isso para todos. Tenho recebido mensagens de tios, primos, até do meu vizinho de infância, todos me parabenizando por ser o homem mais evoluído e por ter superado tudo. Alguns até disseram coisas como: "Você é um bom filho, eu não poderia estar mais orgulhoso." Eu nunca falei nada sobre cura. Nunca disse que o amava. Nunca o abracei. Fiquei sentado ali como uma pedra, disse o que tinha que dizer e fui embora. E, no entanto, de alguma forma, ele vendeu essa história e agora todos acreditam nela, de que eu dei a ele esse final perfeito. E não é como se isso me importasse. Ele sabe a verdade, e passará os últimos segundos de vida pensando nisso. Que o resto das pessoas pense que eu o perdoei, pouco me importa. Se isso significa que não vão mais me incomodar, melhor para mim. Minhas irmãs mais novas estão nas nuvens, por isso estão chamando de milagre. Minha mãe continua dizendo quanto está feliz por nossa família estar unida de novo. Para mim, isso funciona. E também funciona para eles. Dizer a verdade agora só me traria mais drama. Contei tudo para minha irmã mais velha e ela ficou furiosa com a mentira do meu pai. Ela sabe o que eu disse e o que não disse, porque eu liguei para ela imediatamente depois da visita e contei tudo, palavra por palavra. Ela já tentou colocar os pingos nos is com minha mãe, mesmo sem eu pedir, mas não foi bem recebida. Minha mãe disse algo como: "Deixa assim. Por que estragar o pouco de tempo que ele tem? O único sentimento que me importa agora é saber que ele vai morrer sabendo exatamente o que penso dele." Atualização 2. Bom, aconteceu o funeral, e eu não fui. Eu sabia que para a família isso pareceria ruim, mas eu não estava preparado para o quão ruim isso realmente seria. Achei que talvez as pessoas estivessem discretamente decepcionadas, passivo-agressivas no pior dos casos, mas não, isso se transformou em uma verdadeira guerra da família contra mim. Deixem-me voltar um pouco. Alguns dias depois da minha última atualização, meu pai faleceu. Minha mãe me ligou às 3 da manhã para me avisar. Não disse muita coisa, apenas "tá bom", e voltei a dormir. Ela não perguntou se eu iria ao funeral, simplesmente presumiu que sim. A verdade é que eu já tinha tomado minha decisão antes daquela ligação, antes da visita ao hospital. E depois da visita, depois de tudo o que aconteceu, da forma como meu pai distorceu a narrativa, eu não ia fazer parte daquilo. Já não me importava mais. A primeira pessoa a quem contei foi minha esposa. Ela sentiu e disse: "Então é isso. Eu casei bem." Depois liguei para minha irmã mais velha. Ela não se surpreendeu, só me perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ela me agradeceu por avisar antes do dia, para que pudesse se preparar para as repercussões que viriam. Ela estava certa. O funeral foi marcado para domingo de manhã. Na sexta-feira, enviei uma mensagem curta no grupo da família, aquele que normalmente eu deixo silenciado, a menos que seja uma emergência. Escrevi: "Oi, pessoal. Escrevo só para avisar que não irei ao funeral. Agradeço por terem pensado em mim, mas já fiz as pazes à minha maneira. Por favor, compreendam e respeitem minha decisão." Isso foi tudo. O silêncio durou cerca de 2 horas antes de começar a tempestade. Minha irmã mais nova foi a primeira: "Você o visitou e agora está faltando ao funeral?" Deu esperança para ele e agora faz isso. Depois, a irmã do meio entrou na conversa: "Isso é realmente decepcionante. Ele te amava à maneira dele. Chorou depois de te ver. Você não tem ideia do que aquilo significou para ele. Não posso acreditar que você está desrespeitando a memória dele assim. E então, minha mãe, você ainda está com raiva. Eu entendo, também falei com você de algumas maneiras. Mas, por favor, não deixe que sua amargura te defina. Ele não está mais aqui. O que quer que tenha feito já não pode mais te afetar. Você não pode deixá-lo descansar." Eu não respondi porque não achava que nada daquilo merecia resposta. Não voltei a olhar para o telefone até a noite de domingo.
Quando finalmente verifiquei, minha irmã mais velha tinha me enviado uma mensagem diretamente. Ela me avisou que as coisas tinham esquentado. Aparentemente, após o serviço, alguém perguntou onde eu estava, e minha mãe respondeu: ele não conseguiu encarar. Ainda não está pronto. Isso desencadeou toda uma conversa paralela entre parentes, primos que mal conheço, tias e tios com quem não falo há anos, que começaram a especular que eu devia ter tido algum tipo de conflito secreto com o papai antes dele morrer. Um deles até perguntou à irmã da minha esposa se eu estava bem mentalmente. Essa parte foi a que mais me incomodou. Agora eu sou o quebrado, o instável, o problema. Ninguém diz, talvez ele tenha um bom motivo. Ninguém diz, vamos perguntar o que realmente aconteceu na infância dele. Só falam de como eu fiquei frio, de como me afastei da família, de como mudei desde o casamento, sabem, aquele casamento para o qual meu pai não foi convidado. Eu sei que isso pode parecer trivial, mas aqui está a pior parte. Vi as fotos do funeral no Facebook. Alguém postou um álbum. Há uma foto em particular, minha mãe e minha irmã de pé diante do caixão, com as bochechas cheias de lágrimas, mas de mãos dadas, com a legenda: um homem que amou sua família com tudo o que tinha. Sua força e ensinamentos permanecerão para sempre. Ensinamentos. Ensinamentos de como ser um pai horrível? Que lição eu deveria ter aprendido por ser chamado de inútil durante 17 anos seguidos? Por ser o bode expiatório da família? Por ver 3 filhas receberem amor incondicional enquanto eu era tratado como uma decepção viva? E agora o estão chamando de o forte? Hoje à tarde recebi uma mensagem da minha tia, a irmã mais nova do meu pai. Ela era uma das poucas pessoas que costumava me mostrar alguma gentileza quando eu era criança. Achei que talvez estivesse preocupada, tentando entender. Mas não. Ela escreveu: não sei o que aconteceu entre você e seu pai, mas vi meu irmão lutar para se manter vivo pela família. Ele pediu por você, chorou por você, e você negou a ele uma última bondade. Talvez um dia se arrependa disso, ou talvez não. Mas só quero que saiba que, para muitos de nós, você foi quem virou as costas para o próprio sangue. Isso doeu mais do que eu esperava. Não porque fosse verdade, mas porque ela deveria saber melhor. Ela estava lá. Viu como ele me tratava. Talvez não tudo, mas o suficiente. Eu queria responder. De verdade, queria. Mas não o fiz. Em vez disso, bloqueei o número dela e saí do grupo da família. Estou farto de jogar esse jogo. Eles não deveriam se surpreender se eu também não aparecer nos funerais deles. O resto da minha família morreu junto com o homem que eu chamava de pai. Tomei a decisão de não ir a esse funeral, e não me arrependo. Não devo nada a esse homem. Nenhuma lágrima, nenhuma lembrança, nenhum assento na sua última festa. E se isso faz de mim um vilão da família, isso diz muito sobre o tipo de família que eles são. Atualização 3. Então, o homem morto me deixou algo. Não foi dinheiro, nem um objeto de família. Apenas uma carta. Algumas páginas escritas à mão, em um envelope amassado. Uma carta que minha irmã encontrou enterrada na gaveta debaixo da escrivaninha dele. A carta estava datada alguns anos depois de eu completar 17, que foi o ano em que ele me expulsou de casa. Eu não li de imediato. Deixei-a de lado por 2 dias, sem saber se queria ou não saber o que ele tinha para me dizer. Uma parte de mim pensou que talvez fosse mais um pedido de desculpas, talvez ele finalmente quisesse se explicar. Mas quanto mais eu olhava para aquele envelope, mais tinha certeza de que não haveria nada ali que eu quisesse ouvir. Finalmente, eu a li. E olhando agora, não acho que foi algo tão ruim. Já explico por quê. Começou assim: se você está lendo isso, significa que eu já fui, ou estou perto o suficiente para que a verdade já não importe. E então veio o resto. Não, eu nunca quis um filho. Nunca pedi por um. Sua mãe sabia disso quando insistiu em ter você. Eu disse a ela que não podia fazer isso, mas ela achou que, com o tempo, eu mudaria de ideia. Eu nunca mudei. Tentei me importar quando você era um bebê, tentei, mas parecia forçado. Sempre parecia forçado. Você me lembrava demais o que eu não queria: responsabilidade, permanência, o fim de tudo que eu gostava na minha vida. Eu te ressentia por existir. Não foi sua culpa, mas isso não mudou nada. Ele realmente escreveu que me ressentia por existir. Parei no meio da leitura. Minhas mãos tremiam de raiva. Minha esposa me viu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que precisava ficar sozinho.
Me tranquei no quarto de hóspedes e terminei de ler. Você sempre tentou tanto chamar minha atenção. Cada vez que trazia uma prova da escola, ou ganhava alguma coisa, ou tentava falar comigo sobre seus passatempos idiotas, eu via que você queria algo de mim que eu simplesmente não tinha. Às vezes eu me sentia mal, mas nunca te amei. Também nunca te odiei. Você só estava lá, e eu queria que fosse embora. Sugeri várias vezes te dar para adoção. Sua mãe não permitiu. Então fiz o que pude, mantive distância. Achei que, eventualmente, você pararia de tentar, e talvez as coisas ficassem mais fáceis. Isso não era apenas distância emocional, nem incompatibilidade de personalidades, nem uma criação severa. Isso foi deliberado, calculado. Ele escolheu estar ausente. Escolheu me odiar, mesmo que não admitisse. Eu era apenas algo que ele nunca quis. Um incômodo com o qual teve que conviver. Saí para caminhar depois disso. Precisava andar, só para queimar a raiva e a dor. Liguei para minha irmã e disse que tinha lido. Ela começou a chorar. Quando cheguei em casa, minha esposa me perguntou o que dizia. Contei tudo a ela, e depois a deixei ler também. Ela me abraçou. Minha mãe me ligou no dia seguinte. Perguntou se eu iria a uma festa organizada em memória do meu pai. Eu disse que não. Ela perguntou se eu poderia reconsiderar, pela família. Eu disse, ele nunca me quis. Na família, só estou dando a ele o que ele queria. Ela desligou chorando. No entanto, nunca a vi chorar pelo que meu pai fazia comigo. E isso não me afetou. Eu não vou visitar o túmulo dele. Não vou dizer o nome dele nunca mais. Não vou beber para esquecê-lo. E não vou brindar a sua memória. Simplesmente vou continuar vivendo, como sempre tive que fazer, sem um pai. Mas criarei meu filho com mais amor do que eu jamais soube que era possível. Vou aplaudir cada besteira que ele fizer, vou perguntar sobre os amigos dele, vou dizer que estou orgulhoso mesmo quando ele tropeçar. Vou quebrar o ciclo. Vou dar ao meu filho a figura paterna que eu nunca tive. E aquele velho no chão não será nada mais do que uma história ruim que, eventualmente, deixarei de contar. Eu diria que ele será comida para vermes, mas não sei se eles são capazes de ter indigestão. Atualização 4. Olá! Já se passaram quase 2 semanas desde que escrevi minha última atualização, e aqui estou com uma nova. Mas por mais que eu tente evitar o drama, ele continua me encontrando. A situação com minha família só ficou mais complicada, mas agora eu tenho uma decisão para ela. Depois de publicar a última atualização, meu telefone explodiu. Quando não compareci à festa em memória do sujeito que eu chamo de pai, só para não precisar escrever algo muito longo, isso resume bem, a reação veio com toda a força. Eu sabia que viria, mas a forma como me trataram nos últimos dias realmente abriu meus olhos. Primeiro, minha mãe me ligou várias vezes durante a festa, mas eu não atendi. Quando finalmente atendi, ela estava furiosa. Não conseguia entender como eu podia abandoná-la. Depois de tudo, como pude deixá-la sozinha com tanta dor? Disse que eu estava dificultando a vida dela, que a estava castigando sem motivo. Aparentemente, eu deveria aparecer e apoiá-la. Engraçado, eu não tive apoio quando a dor era minha. Para ela, o simples fato de eu ser filho dela já deveria ser motivo suficiente para eu deixar tudo isso para trás. Naquele momento, minhas irmãs mais novas também me atacaram. Recebi uma enxurrada de mensagens de texto furiosas. Uma delas me chamou de pior filho que ela já conheceu, uma vergonha para a família. Nem consigo contar quantas vezes me disseram o quão sortudo eu fui por ter tido a chance de me despedir e como eu estava desperdiçando tudo. Disseram que eu era ingrato, que meu pai sempre tinha sido um grande homem, blá, blá, blá. Quando não respondi, levaram as coisas a outro nível. Começaram a falar de mim na festa, e não era nada bonito. Minhas irmãs mais novas até disseram que eu era um mau filho por não estar preocupado com minha mãe. Mas aqui está o curioso, a pessoa que realmente fez mais sentido em toda essa história foi minha irmã mais velha. Ela sempre foi a que mais me compreendeu. Ela viu tudo enquanto crescíamos. Quando ouviu o que minhas irmãs mais novas disseram e minha mãe perdeu o controle, ela confrontou todo mundo. Disse na cara deles que estavam errados, que não sabiam do que estavam falando. Lembrou a todos dos anos em que passaram fingindo que nosso pai não era a pessoa tóxica e manipuladora que era. Disse que eles estavam cegos e achavam que ele era um grande homem. Disse que eu fiz bem em não estar lá e que ela mesma não sabia por que ainda estava naquele lugar.
Como já estavam cansados de tentar me pintar como o vilão, tentaram fazer isso com minha irmã mais velha também. Mas a verdade já tinha sido dita, e não podiam silenciá-la. Quanto a ela, tenho passado mais tempo ao seu lado. Sou muito grato por ela. Não apenas por me entender, mas por me apoiar. Agora, minha decisão. Meu pai já não está mais aqui, então ninguém pode ouvir uma confissão diretamente dele. Agora ele ocupa espaço na Terra que poderia ser usado muito melhor. No entanto, eu não preciso que o escutem, podem ler também. Vou fazer uma publicação com a carta do meu pai, onde ele confessa tudo. Mas estou planejando ir além. Hoje pedi à minha irmã que conseguisse algo escrito por ele, e ela me disse para não me preocupar. Vou validar a carta com um profissional, e não apenas vou publicá-la, mas também o laudo da análise. Não quero ouvir desculpas do tipo essa carta pode ter sido escrita por você. Eu sei que meu pai se foi sabendo da verdade, que eu não o perdoava, mas agora o resto do mundo também vai saber. E também vai conhecer a confissão dele. Não sei quanto tempo pode levar um exame como o que pretendo fazer, mas vou realizá-lo assim que tiver algo com o qual comparar. Atualização 5. Chegou o dia. O dia em que finalmente mostro as consequências do que fiz com a memória do meu pai. O exame demorou alguns dias, mas um profissional me deu o resultado que eu buscava, a certificação de que a carta foi escrita pelo meu pai. Mesmo assim, minha irmã sabia exatamente a hora em que eu ia publicar, então foi o primeiro comentário dizendo, eu encontrei a carta em uma gaveta da escrivaninha dele. Publiquei e deixei que os algoritmos fizessem o resto. Também escolhi um dia em que sabia que as pessoas estariam livres, sem trabalho, sem responsabilidades, um domingo à tarde. Queria estar confortável no meu sofá, esperando pelas mensagens que com certeza iria receber. Tinha duas formas de lidar com elas. As mensagens de apoio, eu responderia. Já as que continuassem defendendo meu pai, eu bloqueava. Poderia ter bloqueado antes, mas queria lembrar quem defendeu meu pai e quem não. Além disso, queria dar uma chance a algumas pessoas de se retratarem. Quem não o fizesse, não havia motivo para continuar na minha vida. E foi exatamente assim. Recebi os dois tipos de mensagens. Não vou listar todas as mensagens do lado do meu pai, só vou mencionar as mais importantes, essas foram da minha mãe e das minhas irmãs mais novas. E não só isso, elas também escreveram para minha irmã mais velha por me apoiar. Bloqueadas na hora, com sabe-se lá o que mais para dizer, mas agora podem guardar para elas mesmas, porque ninguém vai ler. As pessoas têm lido os comentários delas na minha publicação, mas as respostas foram tão ruins que acabaram apagando tudo. Já fiz tudo o que tinha que fazer e não acho que vá fazer novas atualizações. Pode ser que minha mãe ou minhas irmãs tentem encontrar maneiras de entrar em contato comigo ou escrevam por aí que eu sou o vilão por tudo que fiz, mas, neste ponto, não me importa. Só vou bloquear ou chamar a polícia se tentarem, e elas sabem disso, porque minha irmã mais velha já avisou. Então, chegou o momento de me despedir, agradecer e dizer a vocês, não deixem que pessoas manipuladoras e cruéis como meu pai controlem suas vidas.